Perhaps just for today you will allow me to smoke immediately. When the New Yorker sent me to report on the trial of Adolf Eichmann, I assumed that the courtroom had only one interest: to fulfill the demands of justice. This was not a simple task, because the court that tried Eichmann was confronted with a crime it could not find in the law books, and a criminal whose like was unknown in any court prior to the Nuremberg trials. But still, the court had to define Eichmann as a man on trial for his deeds. There was no system on trial, no history, no ism, not even anti-Semitism, but only a person. The trouble with a Nazi criminal like Eichmann was that he insisted on renouncing all personal qualities, as if there was nobody left to be either punished or forgiven. He protested time and again, contrary to the prosecution's assertions, that he had never done anything out of his own initiative, that he had no intentions whatsoever, good or bad, that he had only obeyed orders. This typical Nazi plea makes it clear that the greatest evil in the world is the evil committed by nobodies. Evil committed by men without motive, without convictions, without wicked hearts or demonic wills, by human beings who refuse to be persons. And it is this phenomenon that I have called the banality of evil. Miss Arendt, you're avoiding the most important part of the controversy. You claim that less Jews would have died if their leaders hadn't cooperated. This issue came up in the trial, I reported on it, and I had to clarify the role of those Jewish leaders who participated directly in Eichmann's activities. You blame the Jewish people for their own destruction. I never blamed the Jewish people. Resistance was impossible. But perhaps there is something in between resistance and cooperation. And only in that sense do I say that maybe some of the Jewish leaders might have behaved differently. It is profoundly important to ask these questions, because the role of the Jewish leaders gives the most striking insight into the totality of the moral collapse that the Nazis caused in respectable European society. And not only in Germany, but in almost all countries. Not only among the persecutors, but also among the victims. Yes? The persecution was aimed at the Jews. Why do you describe Eichmann's offenses as crimes against humanity? Because Jews are human. The very status the Nazis tried to deny them. A crime against them is, by definition, a crime against humanity. I am, of course, as you know, a Jew, and I've been attacked for being a self-hating Jew who defends Nazis and scorns her own people. This is not an argument. That is a character assassination. I wrote no defense of Eichmann, but I did try to reconcile the shocking mediocrity of the man with his staggering deeds. Trying to understand is not the same as forgiveness. I see it as my responsibility to understand. It is the responsibility of anyone who dares to put pen to paper on this subject. Since Socrates and Plato, we usually call thinking to be engaged in that silent dialogue between me and myself. In refusing to be a person, Eichmann utterly surrendered that single most defining human quality, that of being able to think. And consequently, he was no longer capable of making moral judgments. This inability to think created the possibility for many ordinary men to commit evil deeds on a gigantic scale, the like of which one had never seen before. It is true. I have considered these questions in a philosophical way. The manifestation of the wind of thought is not knowledge, but the ability to tell right from wrong.
beautiful from ugly. And I hope that thinking gives people the strength to prevent catastrophes in these rare moments when the chips are down. Thank you. Mais sobre a história de Hannah Arendt. Hannah Arendt, nascida em 1906, faleceu em 1975. Foi uma filósofa e teórica política alemã de origem judaica, o que é uma grande curiosidade e o que nos traz também uma compreensão acerca dos seus pensamentos, cujas ideias exploraram questões fundamentais sobre poder e totalitarismo, liberdade e responsabilidade. Sua obra tem profunda relevância filosófica, sociológica e histórica, com implicação no campo da ética. E esse é um ponto muito importante, porque você vai conhecer um pouco mais sobre ela, além do vídeo que você assistiu, o contexto histórico da vida pessoal dela. Então, com implicações no campo da ética, política e psicologia, vamos explorar mais sobre a sua vida e teorias e curiosidades. Contexto histórico e vida pessoal. Infância e formação. Nasceu em Leiden, ali faz parte de uma cidade da Alemanha, em uma família judaica secular. Demonstrou interesse precoce pela filosofia, estudando com grandes pensadores como Martin Heidegger, a qual falamos muito sobre ele no nosso curso, com quem teve um caso amoroso enquanto era sua aluna. E olha que interessante, lá no final vou falar para você que lembra, já fez a aula, já estudou sobre Martin Heidegger, ele fez parte aí do apoio ao nazismo. Karl Jasper, que se tornou também seu mentor e amigo próximo. Fuga do nazismo. Com a ascensão de Adolf Hitler em 1933, Arendt foi presa por coletar evidências sobre propagandas antissemitas. Após ser libertada, fugiu para Paris, onde trabalhou com organizações que ajudavam judeus a imigrar para a Palestina. Em 1941, escapou para os Estados Unidos, estabelecendo-se em Nova York, onde começou a escrever e lecionar amplamente. Já podemos ver daí que foi uma vida com muitos desafios. Cidadania americana. Tornou-se cidadã dos Estados Unidos em 1951 e trabalhou como professor em várias universidades americanas, como em Princeton, onde foi a primeira mulher a lecionar. Isso mesmo, a primeira mulher a lecionar. Principais teorias. Número 1, totalitarismo. No livro Origens do Totalitarismo, escrito em 1951, Arendt analisa o nazismo e o existencialismo, identificando como ambos usaram a propaganda, o terror e o isolamento para subjugar a humanidade. Existe uma teoria chamada teoria hipodérmica, teoria que diz que a propaganda usada na época do nazismo foi uma propaganda como se fosse aplicada ali na camada da pele, ou seja, entrando ali dentro ali mesmo de cada um para trazer aquela ideia para dentro da mente das pessoas. A gente fala sobre isso no nosso curso também. Ela argumenta que o totalitarismo destrói a individualidade e transforma as massas em instrumentos do regime. Número 2, a sua teoria mais conhecida, banalidade do mal. Desenvolveu esse conceito ao cobrir o julgamento de Adolf Eichmann em 1961 em Jerusalém. Concluiu que Eichmann não era um monstro, mas alguém que cumpria ordens sem reflexão moral, destacando como o mal pode surgir da obediência cega e da ausência de pensamento crítico, o que nos traz aqui um entendimento acerca da sua teoria sobre a banalidade do mal.
Acerca do julgamento de Adolf Eichmann, ele era um ali dos mentores da estruturação da época do nazismo, e quando ele foi ao julgamento, uma das coisas que trouxe muita atenção era a sua aparência calma, serena, pacífica e tranquila. E como ele falou a todo momento, que em nenhum momento ele tramou nada para o mal, que ele só obedeceu ordens, sem pensar muito nas consequências dela, aonde foi ali a base para a teoria da banalidade do mal. Número 3, condição humana. No livro A Condição Humana, de 1958, Arendt examina três atividades fundamentais. Primeiro, labor, trabalho necessário para a sobrevivência. 2, trabalho, produção de objetivos duradouros. 3, ação, interação entre os indivíduos que criam história e política. Ela defende a ação como a mais importante, pois é através dela que as pessoas criam mudanças e reafirmam a sua liberdade. Número 4. A atividade e vida contemplativa. Contrastou essas duas abordagens de vida, influenciada por pensadores clássicos como Aristóteles. Para ela, a vida ativa, que envolveu participação pública e política, era essencial para a liberdade. Curiosidades. Encerrando aqui esse contexto, esse pequeno contexto de história de Hannah Arendt. Ela teve uma relação com Heidegger. Apesar de Heidegger ter apoiado o nazismo, Arendt manteve uma relação complexa com ele, alternando entre admiração intelectual e crítica política. No meio da sua carreira, Arendt não queria mais ser chamada de filósofa, e sim de comentarista ou crítica política, ou cientista política. E aí, você gostou dessa informação? Isso aqui é só um trechinho para você conhecer um pouquinho do conteúdo que a gente tem no nosso curso. Nosso curso, para você que quer ser terapeuta, com base na psicanálise e psicologia e relações interpessoais, é o único curso que, se você tiver algum pensador, se tiver alguma ideia, alguma teoria que não encontrar no nosso curso e você pedir, essa teoria, ela é acrescentada ao longo do curso. Isso mesmo. Se você estiver sentindo falta de algo na grade ao longo do nosso curso, nós acrescentamos para enriquecer mais ainda o nosso curso. Todas as informações estão na descrição desse vídeo. É óbvio que aqui é só uma história, mas tem muito conteúdo, inclusive aulas de como praticar a terapia, de como abordar temas dentro do ambiente terapêutico, para você não só ter conhecimento, mas saber aplicar esse conhecimento. Vem conhecer a gente, vem conversar com a gente e um grande abraço.